Bom, assim como eu trouxe o bule de porcelana, a bandeja, também hoje trago esta linda caneca de porcelana, gente, fica uma graça. Apesar das cores fortes, elas são bem fáceis de pintar. Na verdade, eles, né, esses objetos. Desculpem. Procurei fazer tudo de forma simples, para ficar suave e delicado. É para você mesmo aprender, gente. Bora perder o medo, né, de fazer esse tipo de trabalho. É para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom? Então, boa noite. Eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para a nossa linda pinturinha. Aqui eu vou usar o azul marinho. Não é em toda a xícara, tá? Estou com o pincel número 4, azul marinho. E veja que eu deixei umas marcas aqui. Aqui tem, tá vendo, ó, um risco, gente. Não considere, porque eu ia fazer uma flor, depois mudei de ideia e botei um bolinho, tá? Uma brevidade, na verdade. Então desconsidere. Como eu vou trabalhar com a tinta preta, vai cobrir tudo isso aqui. Bem, nessa canequinha, ela tem aqui uns detalhes, assim como teve no bule, com uma tinta azul. Eu estou com azul marinho, então eu resolvi acelerar um pouquinho esse vídeo, porque esses pedacinhos que eu faço agora é só mesmo com essa tinta, fica bem fácil para você ver depois, tá? Estou com a tinta azul marinho, clareador, o pincel aqui é o número 6, mas você, se você já pinta, já está acostumada, já conhece algum pincel, pode fazer com o pincelzinho que você achar melhor, tá bom? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho e já estou voltando. Depois fica facílimo para você ver os lugares que eu passei o azul marinho. Tinta bem ralinha, tá? Ainda uso o clareador, porque eu venho com a tinta preta, trabalhando um pouco aqui. E apesar da cor bem forte, a impressão é que tem muita, mas não tem. Na alça tem pouquinho. Aqui na alça tem um pouquinho apenas aqui em cima. Nem marquei aqui, tá? Não precisa, é facílimo de você ver onde está o azul, tá? É a mesa, já tirei aqui em cima, que é pra não... A mesa não, desculpa, a bandeja. Passei logo a xícara. Primeiro eu tirei o desenho da bandeja, depois é assim, né? Eu faço as montagens direto aqui no pano, sem pensar, tá? Venho vendo o que combina. Eu que faço minhas montagens, graças a Deus. Peguei esta tinta, vim com essa até aqui. Agora eu pulo um pouquinho aqui e sigo aqui. Bem pouquinho, tá? Então, assim, eu tiro um, depois eu penso, ah, vou botar uma aqui que combine. Depois vem, ah, tá faltando alguma coisa aqui. E eu vou acrescentando os meus objetos nos meus riscos, nas minhas montagens, tá? Então, é desse jeito. Não tenho computador, não tenho impressora. Faço tudo aqui conforme eu posso, né, com a orientação do meu Deus, que Ele está aqui sempre juntinho. Não me abandone, não me desampara. Faça assim você também, tá? Tem dúvida, tem medo? Busque pelo nosso Deus, é o único, tá?
É o único Deus que pode te ajudar aqui. Pensa sempre nisso. Olha, nesse pedacinho aqui também, bem rente a canequinha, né? Ó, aqui eu vou diminuindo, olha. Olha, esse pincel mesmo aqui, ó, sujo, não emendo, essa para por aqui. Mas quando eu chego aqui, ó, tá? Olha só. Passo aqui e vou deixando também. Manchinha lá, manchinha cá. Pincel deitado, estico só mais um pouquinho, isso aqui. Lavo o pincel com o ocre ouro. Com o ocre ouro, cuidado para não sujar nesse azul. Ocre ouro, cuidado para não sujar nesse azul que tá molhado, né? Limpo só o pincel, venho com o siena, esse lado aqui. Não passo sobre todo esse ocre, tá? Desse lado. Aqui, ó, não foi preciso também eu marcar, porque olha como é fácil você fazer esse aqui. Eu venho apenas com o ocre ouro aqui, ó. Fugir um pouquinho do ocre. E vem até aqui embaixo. Por esse pedaço aqui, ó, que eu tô fazendo, vou precisar dela seca quando eu voltar com a tinta preta. Veja que tem um quadradinho aqui. Desculpa aqui, gente, aqui foi o siena, tá? O ocre não. Olha. Siena. Limpo o pincel. Com o ocre ouro é tudo mínimo. Por cima. E deixo secar. Esta caneca eu vou preencher toda com uma tinta preta, tá? Eu vou marcar para você ver. Essa tinta preta eu não vou passar nem dentro, nem nessa bordinha, nem sobre essas manchas. E quando eu chego aqui, olha que tem um pedaço aqui, sem a tinta azul, eu vou pegar a tinta preta daqui, tá? Então, fora esse pedaço, aqui, ó, eu venho com a tinta preta aqui, 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 deixo esse, e o resto eu passo a tinta preta até sobre a tinta azul, tá? Nesse pedacinho aqui, pé da alça, não. A alça também, eu posso preencher com a tinta preta, mesmo passando sobre esses azuis. E fica bem fácil aqui para você ver, tá bom? Então, eu vou preencher aqui toda essa canequinha, menos essas partes que eu te falei, depois fica fácil para você ver onde foi que eu passei a tinta preta. Passei a tinta preta aqui também na alça, mesmo sobre os azuis, mas deixei, tá vendo, olha, 1 milímetro também aqui, olha, do tecido sem tinta, que é para fazer acabamento, tá bom? Agora eu deixo secar, vou trocar água, lavar os pincéis direitinho e eu volto pra gente dar sequência aqui. Essa caneca, aqui eu vou pintar com a tinta branca. Essa xícara, ela é pintada por dentro com a tinta branca, tá? Então, vou pintar aqui dentro e já volto. Olha, menos esse pedacinho e a bordinha, tá? Na bordinha eu deixo por enquanto, tá bom?
Passei a tinta branca, deixei esse pedacinho aqui porque tem os detalhes. Nesse pedacinho aqui, eu pego um pouco aqui. Deixo 1 milímetro da tinta de dentro da caneca para essa que eu tô passando agora, porque aqui tem um acabamento com a tinta preta ainda, tá? Então, com o pincel em pé, passei nesse pedacinho. Aqui está marcado porque vai ser com a tinta preta. E venho aqui também, olha só. Até aqui. Um pouquinho no clareador, porque aqui está no tecido puro, tá? E deixo o espacinho também entre essas duas tintas brancas. Lavo o pincel, essa misturinha aqui, ó, do ocre ouro com o clareador. Na direção aqui da alça, eu tenho um detalhe aqui, ó. Vou passar um pouquinho mais até porque eu venho com a tinta preta aqui. Olha esse pedacinho, tá vendo? Aqui tem mais clareador do que tinta, tá? Olha só. Até aqui. Essa sujeirinha vem até aqui. Aqui, ó, também. Não precisa pegar mais, tá? Tô só raspando o que tem aqui, ó. Com o siena, esse pincel ainda. Bem pouquinho, né? Quase já não tem espaço aqui, ó. Mas eu já tô catando aqui os cantinhos. Nesse pedacinho, eu venho com a tinta preta sobre esse siena, tá? Um pouquinho do clareador. Aqui está no tecido puro, olha. Avanço o mínimo aqui para cima dessa tinta branca. Passo esse siena aqui também. Aqui também. E avanço o mínimo aqui para cima dessa tinta branca. Vou trazer esse siena, gente, tô toda torta aqui para conseguir passar aqui, olha. Aqui é onde eu venho com a tinta preta também, tá? Olha. Oi. Oi. Porque ela tem um contorno com a tinta preta, então vai passar aqui entre a tinta branca, que eu já cobri quase toda, mas depois eu repasso, tá? Eu vou passar aqui, ó, também. A tinta preta vem aqui em cima, tá? Siena. Pulo um pedacinho aqui, que foi onde eu passei primeiro aquela misturinha do ocre, olha. O siena vem até aqui, onde eu estou com a mão. Pulo e venho, olha, aqui. Deixando esse pedacinho aqui mais claro, tá? Um pouquinho do siena, porque vê que ficou uns pedacinhos aqui sem, né? Sem tinta. Eu vou passar esse ocre, esse siena, ó, pincel de lado, devagar, porque esse aqui é o 2, tá? Eles são fraquinhos. A gente não pode fazer muito esforço com ele não, tá bom? Ó, siena. Esse desenho segue aqui.
Lavo o pincel. Com o ocre ouro quase nada, eu vou clarear aqui. Gente, ó, presta atenção, eu vou passar tinta preta aqui, sobre uma parte desse desenho, tá? Então, esse mais claro eu deixo para refazer depois. Aqui embaixo logo, ó, siena, um pedacinho que ficou sem. Tá? A mão tá tremendo não, tá? Porque a gente fica com a mão firme. Lavo o pincel com o ocre ouro. Passo aqui sobre esse siena. Bem pouquinho. Com a tinta branca. A tinta branca. Pincel em pé. Pincel em pé e de lado. Vai secar aqui. Aqui já está seco. Com o pincel número 2 e o ocre ouro, é um mínimo de tinta, ponho aqui. Aqui tem um pedacinho, bem pouquinho, tá? É bem pouquinho, gente. Vou circular ao redor desta tinta branca, estou com o pincel número 2 e é o mínimo de tinta. Na pontinha do pincel. Depois eu venho arrumando isso aqui com o pincel fininho de contorno. Passo nesse pedacinho aqui. Aqui são essas 3 cores, tá? Olha aqui. Ele tem esse detalhe aqui, ó, tipo um triângulozinho com mostarda. Esse pincel zero, também da Condor, bem pouquinho, eu vou passar sobre esse ocre ouro aqui, tá? É uma corzinha assim, gente, bem parecido que eu vejo com essa que eu estou fazendo. É o mínimo, tá? Aqui sobre o ocre ouro. Lavo o pinguinho de pincel com o amarelo ouro. Eu vou completar esse pedaço aqui, ó. Quando secar, eu vou precisar refazer, porque ela vai ficar perto do mostarda, né? Então, quase que se misturam, tá? E vou arrumando aqui. Amarelo ouro aqui. Aqui um pedacinho do ocre ouro com um pouquinho apenas do mostarda. O pedacinho que está ficando aqui é com a tinta preta, mas eu só vou passar essa tinta preta bem no finalzinho, tá? Que é para não borrar esses pinguinhos de tinta, né, que estão aqui. Aqui seca, eu trabalho aqui. Aqui assim, a gente trabalha, seca o pedacinho, a gente faz o pedacinho e por aí nós vamos. Fiz uma base aqui, como você viu. Agora venho com o marfim e vou clarear esse pedacinho aqui embaixo. Não vou cobrir todo esse pedaço, tá? É mais aqui, ó, nessa parte. Limpo o pincel e vou, tá vendo? Olha, espalhando ela aqui, ó. Pouquinho só. Tá tão ralinho esse marfim, gente, que nem precisa. Pra aqui, olha, eu venho diminuindo,
tá? Esse risquinho. Pouquíssimo. Pego o mínimo do marfim. Acho que é a fome, ainda nem tomei café. Falei, não, primeiro eu vou terminar o vídeo, senão depois começa uma barulhança e eu não consigo. Essa lateralzinha toda aqui é bem clarinho, mas eu vou deixar ela secar. Então, olha, com o pincel apenas sujo do marfim, o amarelo ouro, sobre aquele siena que eu passei, vou trazendo um pouquinho só aqui, ó. Um mínimo, tá? Porque eu vou trabalhar com a tinta preta aqui ainda, né? Então, olha, é pouquinho. Essa parte aqui de cima é mais clarinha, parece bem que tem um amarelinho embaixo da tinta preta. Mas aqui já vem diminuindo. Com a pontinha do pincel, quase nada do marfim, eu vou passar aqui, ó. E viro o pincel. Venho e viro o pincel. Lavo o pincel. Com o amarelo ouro também, mínimo, mínimo. Não precisa esperar secar esse marfim, tá? Ó, só vou amarelar, dando uma vida para ele. Vai ficar um pedacinho aqui clarinho e eu refaço depois. Antes que seque totalmente, eu venho com um pouquinho aqui, ó, do marfim. Não vou cobrir toda essa tinta que eu passei agora aqui, esse amarelinho, tá? Assim como aqui, ó. Aqui vai ser clarinho. Com o marfim, eu vou... Deixo secar assim. Eu vou trabalhar com a tinta preta. Aqui é clarinho, mas aqui é clarinho, mas não tanto quanto aqui. Mas eu posso passar ainda esse marfim, porque eu venho com a tinta preta aqui. Um pedaço desse desenho. E quando eu passar aqui a tinta preta, né, ele não vai ficar tão clarinho quanto essa parte aqui de fora. Vai ter um detalhe aqui, ó. Um detalhe aqui. E agora eu vou deixar aqui secar um pouquinho e venho com a tinta preta. Aqui está seco, a tinta preta bem diluída. Eu vou marcar para você os lugares que eu vou trabalhar, que eu vou respeitar. Olha, daqui até aqui, a tinta preta. Aí venho daqui para baixo, com a tinta preta. Na hora de passar a tinta preta aqui, deixe 1 milímetro com a tinta branca, tá? Veja, eu vou marcar também. Olha que fácil. Essa tinta preta vem daqui até aqui, mais ou menos, olha. Chego, venho fazendo, olha, isso aqui, ó. Tá? Daqui, respeito esses coloridos aqui no meio, essezinho aqui também. Na alça, também vou preencher com a tinta preta. Se você não quiser passar aqui agora, deixa para passar depois com o pincelzinho fininho, tá? Então, é bem fácil aqui, olha, de você ver onde foi que eu passei a tinta preta, tá? Se você não conseguir passar com esse pincel, pegue o filetinho, tá? Pegue o zerinho da Condo, aquele que tem
bem pequenininho. Então, vou preencher essa xícara agora com a tinta preta, respeitando esses pedaços coloridos. E já volto. Passei a tinta preta aqui, como você pode ver, ficou fácil para ver, né? Depois, com o pincel pequenininho, eu venho acertando aqui também. Faço um contorninho aqui. Estou aqui com o pincel número 6, já bem usadinho, olha. Esse pincel aqui, veja que eu vou passar ele, eu não peguei tinta, é o pincel que eu trabalhei aqui. Vou passar aqui, nesse pedacinho aqui, eu vou, tá vendo, ó? Sobre leve, gente, sobre leve, só nesse pedacinho aqui. E aqui, o mínimo também, ó, o mínimo, tá? Deixando mais essa parte aqui clarinha. Aqui eu faço, olha, a mesma coisa aqui, ó, sobre leve, tá? Veja que não vai ficar tinta, porque eu tirei todo aqui, né? Agora, vou sujar um pouquinho aqui na tinta preta, ainda peguei muito, lavo o pincel, as partes que eu fiz com siena, o ó que tá aparecendo, né? Porque eu vou espalhar aqui todinho, olha só, haja pratinho, né? Eu aproveito, gente, aqui, aqueles pratinhos que vêm do mercado, e eu vou economizando os meus. Aqui tem uma marquinha, olha só. Olha, não tem tinta no pincel, mas como é a tinta preta de cor forte, né? Então vai ficando. E veja que eu vou fazer isso aqui, olha. Passo aqui, passo aqui, passo aqui. Pego mais um pouquinho, deixo todo aqui. E pego, olha, aqui, 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 aqui. Vou molhar só um pouquinho no clareador, né? Porque agora já está tudo aqui acabando. Deixo todo aqui. Nesta parte de cima é mais sombreado do que o de baixo, olha. Até aqui nessa voltinha, olha que eu fiz, tá? Vou passar sobre aquele marfim. Eu vou fazer isso aqui, ó. Trazendo esta marquinha aqui, é bem marcadinho, aqui. E pego esse restinho e venho, olha, só pouquinho sobre aquela primeira que eu passei. Agora eu passo como se fosse uma segunda demão, mas não é, tá? E ela vem aqui, ó, agora, ó. Ela tem na direção aqui, ó, uma sujeirinha de nada, veja, não vai quase aparecer. Esse pedacinho eu vou clarear e aqui também, olha, mínimo, tá? Mínimo, gente, é sujinho. Lavei o pincel, sequei bem e venho com o azul marinho. Vou deixar todo aqui, não precisa esperar essa tinta preta que eu passei agora secar, tá? E deixo todo aqui também, porque venho um pouquinho abaixo desse amarelo, olha, e vou passar esse pingo do azul marinho. Marca bem, né? Porque o azul marinho quase sobre a tinta preta a gente se confunde, mas a gente tem a marca, né? Aqui tá com a tinta preta, nesse meio aqui tá com a tinta azul marinho, tá? Só mais um pouquinho, eu estou seguindo os lugares que eu já tinha feito antes, tá? Olha, azul marinho. Ele vem até aqui. Até aqui mais ou menos. Vou lavar esse pincel, tirar todo esse azul marinho daqui. Com um pingo da tinta branca,
a tinta branca, deixo todo aqui como eu fiz com a tinta preta, eu faço agora com esse branquinho. Como eu fiz com azul. Porque sobre esse azul, olha que eu vou pegar mínimo aqui, ó. E vou arrastando essa tinta aqui para baixo, sobre o azul marinho. Aí ele vem até aqui, ó, pertinho dessa, tá? Mas faz aqui, ó. Você vê que aqui tudo é detalhado, né? Olha. Pode ver que ficou um azul clarinho. Pego essa sujeirinha aqui de nada, vou molhar só um pouquinho aqui, ó, no clareador, porque daqui acabou. E vou fazer a mesma coisa aqui. Olha só. Venho espalhando esse pingo de tinta. Não é pingo, aqui nem tem tinta. E aqui também. Aqui já não tem. Vou limpar todo sem tinta. E aqui eu posso espalhar, porque aqui é bagunçadinho, sem tinta no pincel nenhuma. Tá? Olha. Aqui eu faço, ó, porque é bagunçadinho isso aqui, tá? E venho sobre essa tinta branca aqui agora, ó. Tá? Nada também aqui, pode ver aqui, ó. Vou pegar esse restinho que não tem nada e só vou fazer umas marquinhas aqui, mas não tem nada, tá vendo? Ó. Com esse pincel ainda sem lavar, sem sujar, porque não tem nada no pincel, então eu não vou sujar, né? Vou botar aqui nesse lugar sujo, olha. É nada mesmo, tá? Porque com esse pincel, esse nada de tinta voltado para a bandeja, eu vou passar aqui. E venho até aqui, olha, pertinho. Vai ter um detalhezinho ainda aqui também com essa corzinha, mas primeiro eu termino toda essa alcinha. Esse ainda que está no pincel, veja, eu vou passar aqui, ó. Quase como eu fiz aqui. Porque, gente, ela está numa base preta, né? Então, eu preciso dizer que tem aqui um objeto sobre essa bandeja. Apenas só clareio aqui, ó, um pouquinho, tá? Nada mais que isso. Aqui, esse pincel ainda sujo, eu circulo aqui, ó. Eu circulo aqui, ó. Só isso, veja que tudo que tá no pincel é o que eu continuo, né? Então, veja que lindinho. Dá pra saber que tem um tom azuladinho aqui, tá? Agora, eu vou lavar o pincel. Vou raspar esse restinho do clareador, vou raspar esse restinho aqui, porque eu vou, olha, sair daqui e deixar marcadinho, que é assim mesmo que eu vejo ali, tá? Olha, ele vem até aqui, ó. Aqui embaixo não precisa, com a tinta preta. Na pontinha do pincel, sobre esta manchinha que eu fiz, que ficou uma manchinha, né? E aqui eu venho com batidinha, olha, batidinha mesmo, tá? Uma batidinha ali, uma batidinha aqui.
Ai, que lindo, gente. Tá bonito isso aqui, viu? Ó, vou batendo e raspando, batendo e raspando. Olha, com o próprio pincel. Passei a tinta preta aqui, ficou 1 milímetro com a tinta azul ali em cima, tá bom? Então, são detalhes. Com a tinta preta, eu vou passar mínimo aqui, ó, mínimo, tá? E veja o tanto que fica aqui na lateralzinha dela, tá? Ó. Aqui para mim, embaixo dessa tinta preta, aparece a mancha do siena, das cores que eu passei. Aqui, olha a quantidade de... Fica uma linha aqui, tá? Uma linha mesmo. Aqui eu venho com ela, faço essa sujeirinha, mas fica, tá vendo? Esta linha aqui. Então, eu sei que aqui tem uma xícara, tá? Venho aqui no pedacinho, faço maiorzinho, olha. E assim eu vou fazendo, tá vendo? As minhas arrumações. Aqui, depois que essa tinta branca secou, eu faço aqui um cafezinho. Vou passar. Estou com o pincel número 4, bem na direção desse detalhe que eu fiz aqui, eu faço um sujinho apenas com o siena natural. Limpei o pincel com marrom. Estou com o pincel número 4 e por esses cantinhos passo apenas um pouquinho do marrom, é o marrom puro, tá? Espalho. Pincel número 4, porque aqui o espaço não é grande. Cuidado para não sujar. Depois que eu fizer esse cafezinho, aí eu venho terminando a borda dessa xícara, tá? Passei esse pingo de tinta marrom. Agora eu venho com o rústico. Se você não tiver o rústico, pode usar o terra queimada. Pode usar, eu ia até usar o terra queimada, mas como eu uso pouco esse rústico, o vidro tá cheio, né? Então a gente precisa usar. Não tenho muito hábito, eu não gosto muito da combinação desse rústico aqui nas minhas pinturas, então eu uso muito terra queimada. Mas já que eu tenho rústico, então eu vou usar ele, tá? Olha aqui, eu estou sobre aquela base da tinta branca, foi uma base mesmo que eu fiz, tá? Espalho bem essa tinta. Avanço o mínimo aqui, ó, sobre esse siena, quase nada, tá? Sobre esse marrom, pouca tinta, tá? Porque aqui já tem uma base, né, com a tinta branca, é uma base bem ralinha, a gente sempre faz, tá? Quando é uma pintura voltada pro real, tá bom? Olha o rústico sobre esse marrom e venho trabalhando com esse pincel, tá vendo? Olha, avanço o mínimo aqui para cima desse siena, quase nada. Lavo o pincel com a tinta preta, pouquinho deixo aqui. As tintas estão diluídas, por isso não estou usando aqui o clareador, tá? Bem diluída. Olha, vou fazer batidinha aqui apenas com uma tinta preta. Ih, borrei ali, gente. Ainda bem que eu vou acertar, né? Com um pincel pequeno. Olha, é batidinha mesmo com esta tinta preta, esse pincelzinho. Aqui também. Opa, cuidado aí com a tinta branca, né? Pra não borrar igual a mim. Olha só aqui.
Aqui vem passando por aqui também. É um café, né? Igual o meu café. Eu gosto de café bem forte. Então ele fica bem nesse tonzinho aqui. Delícia. Com esse friozinho então, né? Um cafezinho muito bem. Agora eu não vou passar essa tinta preta sobre essa tinta preta. Sobre esse siena. Então, alguns pequenos detalhes aqui, olha só. Aqui, tá vendo, ó? Vou sujando também. E veja que vai ficando um detalhe formado pelo próprio pincel, tá? E quase nada que, olha, levanto a minha mão para não ficar tinta. É uma manchinha. Esse pincel aqui, filete da Condor, tá? Esse aqui é o zero, próprio para acabamento. Como eu não quero bagunçar aqui a minha pinturinha, eu não venho com aquele pincel, eu vou contornar com esse aqui mesmo. Porque assim eu não corro o risco, tá? De acrescentar essa pintura, tá bom? Acerto ali, acerto aqui. E vou contornar aqui. Vou deixar secar. Depois eu vou iluminar um pouquinho só aqui, como essa base aqui da xícara é branca, então eu faço um reflexozinho aqui, pouquinho, mas deixo secar bem aqui. Agora eu vou arrumar toda essa tinta preta aqui, tá bom? Porque não fica difícil para você ver, tá? E já volto. Ficou, tá vendo? 1 milímetro aqui da xícara para a bandeja. Esta bodinha aqui, ela tem também esse acabamento com a tinta preta. Então, é o que eu faço, olha. Pego daqui. Cuidado, né, para não acrescentar essa xícara. E venho aqui sobre a tinta preta, tá? Não aperto o pincel. Ela fica, eu passo o pincel de forma que não suma com esse tomzinho amarelinho que está aqui na parte de baixo, tá? Aí venho também nesse meio, mão sobre leve, tá? Sobre leve. Nesse pedacinho aqui, olha, como é bem pequenininho, eu venho com esse pincel, o zerinho, da Condor também, mas esse é o zero, tá? Olha, com o marfim, venho até nessa direção aqui, ó, dessa tinta que eu passei aqui. É o mínimo de tinta, tá? É o mínimo. É com um pingo mesmo, ó. Vou botar aqui, você quase nem vê. Do siena natural. Por que eu pego aqui, ó? Vou sujar só esse pedacinho, aonde tem um detalhezinho com essa cor, tá? Com o cinza lunar, eu vou fazer aqui um detalhe que ficou marcado com o azul marinho quando eu comecei. Mas agora eu não passo o azul marinho. Passo esse pingo aqui do cinza lunar.
Limpo o pincel e vou espalhar essa tinta. Pouquíssima tinta. Um pingo do cinza lunar. Vou até botar aqui, ó. É nada de tinta. E vou pegar daqui. Com nada de novo de tinta, ó. Porque eu preciso saber que tem uma alça aqui, tá? Pela bandeja ser também com a tinta preta, né? Então, olha só. Com o siena, ela tem apenas, ó, um detalhe aqui. Lavo o pincel sobre esse siena com esse pingo de tinta. Com esse pingo ainda do cinza lunar, faço aqui, ó, que tem um azulzinho aqui na lateralzinha. Olha só, pouquinho, mas passe esse cinza lunar com essa tinta preta ainda úmida, tá? Que é para você ver que tem. Elas vão secando e vão se unindo, tá bom? É isso. E aqui eu deixo secar para terminar de vez aqui dentro. Bem, por hoje é só. No próximo vídeo, se Deus quiser, eu venho trazendo a bandeja pronta e esta caneca também, tá? Eu só posso terminar a bandeja com a caneca pronta. Espero que você tenha assistido o primeiro vídeo, assista esse, espero que goste. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Uma feliz semana. Deixe o seu like, compartilhe.